E, meus caros, cá estamos nós para a segunda parte do telejornal de hoje. Ficámos aqui com esta notícia de uma repórter portuguesa que diz que a culpa dos incêndios é do negacionismo de direita, ninguém a leva presa, portanto ela continua solta, mas quando ela for presa eu também dou aqui a notícia porque eu adoro o jornalismo e esta senhora é uma fiel representante do jornalismo que temos em Portugal. O grave disto não é apenas o Luís Neves, é o lodo em que coloca a democracia. Quem o diz é André Ventura e eu até digo mais, o grave nem é o Luís Neves Tino de Rãs, como eu lhe chamo, é quem o mantém no MAI. Mas quem o mantém no MAI vai perder 1% a cada dia que passa, de maneira que quando puser na rua a AD e o PSD já estarão aí com 18% no máximo. Deixem-se estar que assim é que estão bem. Não tenho papéis nenhuns, quem o garante é o empreiteiro amigo de Luís Neves, que o diz em entrevista exclusiva, foi tudo de boca e o problema dele é mesmo a boca, porque notas que ele tem, enfim, como direi, uma barriga um pouco proeminente, o problema é realmente de boca, é tudo de boca e já sabemos quando é tudo de boca as coisas não correm bem. Mas é brutal, porque quanto mais falam, mais se enterram e a gente o que quer é que eles se enterrem rumo aos 18% da AD em novembro. Chega a exigir a presença de todos os vereadores na reunião entre Câmara de Odmira e Luís Neves. E isto porquê? Porque o Luís Robocop Neves de Plástico quer ter uma reunião com o Presidente da Câmara de Odmira para saber se o seu tanque é ilegal ou se é irregular, se a sua habitação para turismo de habitação, que não é dele, mas foi ele que a pagou, mas é da mulher, mas quem a pagou foi ele, e depois quem a pagou foi a mulher, pagaram todos, portanto pagaram várias vezes, pagaram o triplo do que deviam ter pago, que ele pagou, depois a mulher também pagou, portanto pagaram a dobrar. E ele quer perguntar ao Presidente da Câmara de Odmira o quão ilegal e o quão irregular ele é. E a resposta é só uma, a sua irregularidade é total, a sua ilegalidade é total, uma vez que não há nada que ele tenha feito que seja legal. Nada dentro da propriedade dele, não há nada legal, inclusive ele constrói em cima de uma rede ecológica, da rede Natura, ou coisa que valha, onde não podia fazer rigorosamente nada. E eu pergunto, quando é que o município reúne com o Presidente para esclarecer obras ilegais em sua casa? Quando é que isso acontece? Qual é o município que tem essa hipótese, essa prerrogativa? Até o final já não há fiscais, já não há serviços administrativos, já não há troca de correspondência, já não há notificações, não há nada. Quer dizer, ele pode fazer o que quiser, que nenhum fiscal o notifica de coisíssima nenhuma. É que, geralmente nas câmaras, os fiscais andam na rua para ver as irregularidades e as pessoas são contactadas via carta e carta registada e têm X dias para se pronunciar. Afinal, no caso dele, não. Nunca foi contactado e, portanto, ele não sabia que tudo quanto lá tinha era ilegal, mas rigorosamente tudo. Ou será que o Presidente da Câmara já é um dos imigrantes de Odmira? Será que já é um Abdul Naziz? Epá, só se for. O fogo ameaçou casas, não me lembro de haver um incêndio tão forte, e eu pergunto mais uma vez, então, mas este ano não tínhamos o Robocop super bombeiro e super proteção civil a proteger-nos? Não foi para isso que lhe pagaram? Então, onde é que anda o Robocop de plástico? A tratar da sua vidinha, dos seus papéis, das suas justificações rafadas na comunicação social? A ver se não é despedido? A ver se chega até setembro? Até setembro ele fica de certeza. Robocop de plástico. Não tenhas problemas. Tu até setembro ficas. Porque o Montenegro não te vai despedir até setembro. Parecia mal. Agora, em setembro, outubro, começa a tentar arranjar emprego. Porque realmente o teu futuro à frente do MAI é tão risonho como o meu. É para isto que nós pagamos o ordenado ao Robocop. É que, afinal de contas, olha, o fogo em Valpaço já vai com 5 dias, acho eu, e estão 1000 bombeiros há 3 dias ali. Eu acho que é um dos maiores fogos de sempre, penso eu. Vai bater o do Piódão do ano passado, penso eu. Vamos lá ver o que é que vai acontecer. Portanto, de que nos vale ter o Robocop? De que nos vale? E André Ventura, a última sondagem da Aximage diz que
Chega e PS estão empatados na preferência dos portugueses e a AD cada vez mais distante. Diz o Ventura, compreendo a queda do PSD, tem sido um desastre a governar, mas custa-me a perceber como é que há tanta gente disposta a dar mais uma oportunidade ao PS, o maior polvo de Portugal. Tudo farei para que o país leve a volta que tem que levar. A volta, mas não é das garrafas, é do país mesmo, estão a ver? Obrigado pela confiança, sim senhora. Graças também ao grande Mai Robocop de plástico e novo Mai Tino de Rãs, que continua no governo por mais uns tempos, é o bem que eu lhe desejo, a ele e a nós todos. Mas querem saber a última, que ainda não está a ser muito explorada por acaso, é que grande construtora com obras para a PJ paga quase $500 mil a empreiteiro amigo de Neves, ao Bob, o construtor. Afinal, o polvo não acaba no Bob, o polvo transcende o Bob e vai para uma construtora que já faturou qualquer coisa como 12 ou 13 milhões de euros, diz aqui, depois de João Santos Carvalho, Bob, o construtor, começar a trabalhar para a PJ, o grupo bracarense DST. DST não quer dizer doença sexualmente transmissível, quer dizer outra coisa. Assinou contratos com a instituição liderada por Luís Neves para as obras em Faro e Braga, que ascendem a mais de 13 milhões de euros. Também foram obras que passaram por Luís Neves. E quando ele diz que realmente Bob, o construtor, não é o maior, não, é o segundo maior. Maior é esta empresa, mas esta empresa foi-lhe indicada pelo seu amigo Bob, o construtor. Estão a ver como isto é lindo? Então, a primeira e a segunda, que é para aí 70%, 80% de tudo quanto a PJ gastou em obras, foram para Bob Construtor, grande amigo de Luís Robocop de plástico, e para o amigo de Bob Construtor, a DST Fortalhaça, que foi lá buscar 13 milhões. Amigo de meu amigo é. Meus caros, isto nunca falha. E, portanto, na mesma altura, Carvalho, Bob, começou a receber pagamentos anuais da DST e até fez obras em casa de um dos administradores. Meus caros, querem coisa mais linda do que esta? Esta é que é a notícia. E não está a ser explorada na comunicação social. Isto é muito mais importante que o outro lado, do que a piscina, do que o tanque, do que o estacionamento falso, do que a obra toda falsa, sem pedir licenças. Tudo o que ele fez até agora é um décimo ao pé disto, porque isto mostra realmente a rede tentacular entre Bob, o construtor, e depois o rei dos polvos. O rei dos polvos, que é a DST, é que foi buscar os 12 milhões, porque Bob foi apenas buscar 1,2 ou 2,1, perdão, 2,1 milhões, mas a DST, amicíssima de Bob, foi buscar mais 13. Portanto, entre a DST e Bob, nós temos a grande maioria das obras, as duas principais empresas que faturaram para a PJ de Luís Robocop de plástico. É brutal isto, tem que ser explorado isto. E incêndios, 2 trabalhadores de pedreira detidos por atear fogo a Penafiel. Deitaram fogo às pedras, meus caros. Eu acho que isso está errado. Eu acho que os pedreiros não deviam deitar fogo às pedras, parece mal. As pedras, coitadinhas, não são eucaliptos, não têm nada a arder e, portanto, e também não são limpas, ninguém consegue limpar as pedras, por isso elas ardem com muita facilidade, não é? Portanto, são só mais 2. E o IPMA bem continua a avisar de que o jornalista analfa cegamente diz aquilo que IPMA quer que eles digam. Perigo máximo de incêndios. Meus caros, até nas pedras. Hoje em dia, como estão a ver, até as pedras ardem. E o Tribunal Constitucional não tem declarações de Luís Neves de 2018 a 2021 e diz que PJ nunca comunicou coisíssima nenhuma. Portanto, as respostas confirmam que a PJ não comunicou o início de nenhum dos 3 mandatos de Luís Neves. Não foi 1, não foram 2, mas foram 3, como diretor nacional, a maior pouca vergonha, incumprindo as obrigações previstas na lei, não uma vez, não 2 vezes, mas sim 3 vezes. E foi porque não foram 4 ou 5, porque todas as vezes Luís Neves, Robocop, ele nunca na vida faria nada que fosse legal. Ele tem uma máxima na vida dele.
Meu Deus, enquanto eu for diretor da PJ, eu nunca farei nada de legal na minha vida. Prometo isto até à exaustão. E assim aconteceu. Assim aconteceu. Se fez alguma coisa legal, pede desculpa, foi sem querer. Está bem? Robocop de plástico não conhece os procedimentos legais. Mas não é 1, nem 2, nem 3. É nenhum. Nenhum. E cá temos as primeiras grandes imagens. Milhares de marroquinos nadam para o enclave de Espanha, neste caso para Ceuta. E foram 200 pessoas que entraram por minuto, milhares chegaram a Ceuta a nado. Autoridades apelam à emergência nacional, mas Sánchez deve estar felicíssimo. Afinal não, porque depois ele veio dizer que foi uma desgraça, ele não estava à espera daquilo, põe em causa a segurança nacional, mas a verdade é que eles já lá estão e vão-se embora, foram-se embora, dizem que foi embora a maioria, mas foi porque quiseram. Chega quer que o Governo avalie a utilização de pequenos reatores nucleares em Portugal. Meus caros, eu falei sobre isto este ano, propus esta medida no Parlamento já em 2026, a propósito de se rentabilizar os gastos em energia do próprio Parlamento, da própria Assembleia da República, que gasta 2.000 e tal euros por mês, dá uma coisa louca em eletricidade, é brutal. E fizemos as contas e dava para meter lá uma pequena central, uma microcentral nuclear, dava para aquilo tudo e para o bairro todo, até lá em cima, até ao Rato e lá por baixo até ao Cates de Dré, dava para tudo. Uma pequena central nuclear daquelas que estão a ser agora desenvolvidas, já estão a funcionar algumas que se montam em menos de um ano, são pré-fabricadas, que se metem dentro de um prédio pequeno, uma vivenda um pouco maior e conseguem produzir energia para um bairro brutal de uma grande cidade, para metade de uma média cidade-província. Roubaram-me o capô em pleno dia, vaga de assaltos aumenta em Odivelas. Eu passo aqui todos os dias 2 vezes para o metro, quando vou para o lado do metro, e quando vou de carro passo em frente a este estacionamento. Este estacionamento é muito mal frequentado, a pontos de eu vos dizer uma coisa. Eu deixei lá o carro uma vez, nunca mais deixei, ia deixar, quero dizer, deixei e vim-me embora, e quando ia a sair começo a ver aquela gente toda que ali estava, sem fazer nada, 10 ou 12 imigrantes, uns com turbantes, outros sem eles, sem fazer nada a conversar. Eu olhei para aquilo, eles todos olharem para mim, sei pá, estes tipos viram qual é o meu carro, viram onde é que eu deixei, eu tenho sempre umas coisitas na mala, coisas que eu preciso, documentos e coisas do género, nada de valor. E eu digo assim, não, estes tipos, pá, até me viram abrir a mala para pôr umas coisitas que tinha lá dentro na mala, estes tipos vão-me assaltar o carro. Voltei para trás, agarrei no carro e fui-me embora, fui pôr noutro sítio. Ora, estão a roubar coisas dentro destes carros, até peças roubam, diz aqui na notícia. Roubaram-me o capô em pleno dia e peças lá dentro. Precisavam de um capô e roubaram-no. Meus caros, chegou a isto. Pelo menos 2.000 imigrantes chegaram a Ceuta em poucas horas. Espanha e Marrocos já acordaram devoluções. O estagiário jornaleco não sabe que não se devolvem pessoas. As pessoas não são objetos, não são mercadoria. As pessoas estrangeiras repatriam-se. Ó jornaleco, ó assistente, ó sei lá o que é que vos hei de chamar. Não há devolução de pessoas. As pessoas não são bens. Há repatriamento, ok? Não tenho papéis nenhum, já tínhamos visto isso, empreiteiro amigo de Luís Neves, diz em entrevista exclusiva que foi tudo de boca. Vale tudo para este clube de amigos, meus caros, vale exatamente tudo. E chamas varrem Conselho de Mirandela e já chegam a Vinhais, isto foi ontem. Hoje o fogo continua de uma forma inacreditável e, portanto, onde é que anda o Robocop de plástico? Onde é que anda o tino de rãs do governo que não dá fé? Onde é que ele anda? Mas aonde? E o País Real deu razão a Ventura. A Ventura, e vamos ouvir. Rapidamente, para encerrar, positivo e negativo. No positivo escolheste André Ventura. Sim, o positivo eu escolhi André Ventura por 2 motivos. Primeiro, porque a sua intervenção a seguir a Luís Neves foi de grande categoria, foi de estadista e, sobretudo, pela CPI. Hoje está provado e bem explicado por André Ventura que a Comissão Parlamentar de Inquérito não é contra a PJ. André Ventura e o Chega respeitam a PJ, todos os portugueses respeitam a PJ. Mas a escumalha dos comentecos de infra-esquerda decidiu dizer que não, que o que estamos a tentar fazer, o que o Chega está a tentar fazer é escrutinar a PJ. Não, a PJ não tem culpa nenhuma dos... não posso dizer,
Avariados, para não? Não pode ser avariados, para não? Pronto. Dos não avariados que lá passaram e que ainda hoje são avariadíssimos. Ainda hoje são, imagina, naquela altura. Portanto, não aprendem nada. Eles também, a idade não lhes ensina nada. Cada vez estão piores. E, portanto, é isso mesmo. É sobre uma maneira de informalidades que nós vimos nestas explicações hoje dadas por Luís Neves, têm que ser tidas em conta. E por isso ele esteve bem nesta semana, porque seguiu aquilo que os portugueses todos estavam... Não é o país da bolha, é o país real. Isto é estranho e tem que ser bem explicado. Portanto, esteve bem esta semana com a CPI. Pois esteve, apesar de tudo quanto é, como eu disse há pouco, toda a escumalha de extrema-esquerda vir dizer que o Chega está a atacar a PJ, o Chega não ataca a PJ nenhuma, o Chega elogia a PJ que com poucos meios consegue fazer muito mais do que se poderia imaginar. E o fogo está a consumir mato em Linda a Velha, num terreno do Ministério da Defesa, perto do supermercado Lidl. Isaltino Moraes, o ex-presidiário, no local, critica o governo por não limpar o espaço. Portanto, se o governo tivesse limpado o espaço, não havia incêndio. Portanto, a culpa é do terreno, como ninguém o limpou, vingou-se ateando o fogo a si próprio. Isaltino a ser Isaltino. Não se pode exigir mais nada. E cá estão eles, amigos. Milhares de pessoas cruzaram esta quinta-feira ilegalmente a fronteira entre Marrocos e Ceuta. A maioria é de origem magrebina e alguns chegaram a nado e com ferimentos. Os agentes da Guarda Civil desistiram de intervir e apenas ajudaram quem estava em dificuldades. Foi um abre-olhos para toda a gente, porque entraram 60 e tal mil. O Centro de Acolhimento Temporário de Imigrantes, com capacidade para 512 pessoas, imaginem, encontra-se há vários dias sobrelotado, tendo já ultrapassado os 1000 ocupantes, sendo que centenas de pessoas continuam nas ruas da cidade. E só aqui entraram 60 mil. Claro que não havia onde comer, claro que não havia onde beber, claro que não havia onde fazer nada nem dormir. E portanto, meus caros, vejam isto. Se eles se lembram, meus caros, se lembram de, em vez de 60 mil, se lembram de serem 200 mil, eu quero ver. Eu quero ver quem é que vai resolver este problema. Se lembrarem 100 mil, 200 mil, já nem falo no milhão, falo apenas em 100 mil, 200 mil. O que é que vai acontecer àquelas cidades? Neste caso foi Ceuta, pode ser outra qualquer. Incêndio de flagra em terreno do Estado de Linda a Velha. Isaltino Moraes, já vimos que foi o Isaltino Moraes que foi incendiado. Não foi, e enfim, e infelizmente, ex-diretor da PJ Almeida Rodrigues rebate críticas do Ministro da Administração Interna. Infelizmente, o antigo diretor nacional da Polícia Judiciária, Almeida Rodrigues, que não tem nada a ver com este My Robocop de plástico, repudiou esta sexta-feira as críticas do Ministro da Administração Interna sobre a falta de meios da PJ e lembrou que Luís Neves fazia parte da direção durante o seu mandato. Ele esqueceu-se de dizer My Robocop de plástico, ou Tino de Range do Governo, esqueceu-se de dizer que já fazia parte da direção há 10 anos. Ele era um dos diretores da PJ, por isso é que ele lá chegou, que isto em Portugal é tudo amigos e compadrios. Numa carta a que a agência Lusa teve acesso, Almeida Rodrigues quebra um silêncio de 8 anos, o tempo passado desde que terminou o seu mandato de 10 anos à frente da PJ, para responder às críticas de Luís Neves, feitas na quarta-feira em conferência de imprensa, sobre o estado em que encontrou a Polícia Judiciária. Portanto, estava a culpar o anterior diretor de ter deixado a PJ no estado lastimável. O atual Ministro da Administração Interna, que sucedeu Almeida Rodrigues no cargo de Diretor Nacional, afirmou que quando chegou à Direção Nacional da PJ em 2018, encontrou uma instituição profundamente fragilizada, sem meios, pessoas ou instalações dignas, tendo enumerado vários investimentos e reformas feitos por si. A sua recente intervenção pública em direto obriga-me a quebrar esse silêncio em defesa do meu bom nome e do prestígio da Polícia Judiciária, quem o diz é Almeida Rodrigues. O ex-diretor nacional sublinha que Luís Neves não chegou à direção da PJ apenas no momento em que assumiu funções como diretor nacional, lembrando que, durante todo o seu mandato de 10 anos, o ministro foi diretor da Unidade Nacional contra Terrorismo, com comissões de serviço sucessivamente renovadas
por sua proposta. Foi ele que lhe deu a tarefa. Segundo Almeida Rodrigues, Luís Neves integrou a equipa diretiva da Polícia Judiciária, participou na gestão global da instituição e dirigiu diretamente a sua unidade, demonstrando sempre total alinhamento com as decisões tomadas sem registro de discordância. Portanto, mais Robocop de plástico nunca discordou daquele que agora vem criticar. Meus caros, é brutal. A qualidade artística deste mais Robocop, ele estava mesmo fadado para ser político. Ele devia estar, era fadado, mas com algumas vogais trocadas para nunca mais nos chatear a cabeça, não era? Isso é que era lindo. Centenas de pessoas entraram esta manhã a nado em Ceuta. Entre elas, muitos jovens marroquinos, mas também mulheres e menores. Nos últimos 10 dias, mais de 1.500 migrantes entraram ilegalmente na cidade autónoma espanhola, agravando a crise humanitária. O governo de Ceuta pede a Madrid que declare o estado de emergência. Nova crise migratória, desta vez em Ceuta. Centenas de jovens, maioritariamente marroquinos e argelinos, entram a nado ou bordeando o pontão que divide Marrocos de Espanha. As imagens são impactantes. A chegada massiva destas pessoas faz lembrar o que já aconteceu em 2021, com a entrada ilegal de dezenas de milhares de migrantes. O que aconteceu em 2021 e o que vai continuar a acontecer se ninguém puser mão nisto, é claro. Nesta quinta-feira foram chegando à costa, a nado, entre eles várias mulheres ou famílias com crianças. As autoridades de Ceuta garantem que só nos últimos 10 dias entraram entre 1.500 a 2.000 pessoas, o que obrigou a um reforço policial. Pois, mas as mulheres com crianças é que não podem vir a nado. Portanto, senhor jornalista, senhora jornalista, senhor editor jornalista, têm que rever isto, não podem dizer estas coisas às pessoas, porque nem toda a gente é estúpida como vocês. Mulheres e crianças não podem vir a nado, certo? Há notícia de que pelo menos 3 morreram afogadas. A cidade autónoma garante que não tem capacidade para recebê-los e os centros de acolhimento já entraram em colapso. Por causa disso, pedem uma intervenção urgente do Governo Central de Madrid. La declaración de emergencia nacional al amparo de lo previsto en la normativa sobre seguridad nacional. O Executivo espanhol já respondeu dizendo que a emergência nacional não pode ser ativada por causa de uma crise migratória, mas promete mais reforços e ajuda para controlar estas entradas ilegais. O líder da oposição diz que está em causa a segurança nacional. E é claro que está em causa a segurança nacional, só um louco é que não vê isto. Mas o primeiro-ministro da Espanha não é bem uma pessoa normal. Ceuta está viviendo una situación crítica y el gobierno se niega a reconocer que estamos ante un grave problema de seguridad nacional. Espanha e Marrocos terão chegado a acordo para resolverem mais esta crise, mas o que o Sindicato da Polícia Espanhol denuncia é que são as autoridades marroquinas que permitem estas entradas massivas. E porquê? Porque tal e qual como faz Erdogan, é preciso receber uns milhões e é preciso receber cada vez mais, porque uma coisa é a hipocrisia da União Europeia e de Sánchez a dizer deixai vir a mim os imigrantezinhos, não é? Outra coisa é, na prática, sabem bem, tanto a União Europeia, tanto a Ursula von der Leyen como Sánchez bem sabem que não podem deixar vir todas as criancinhas e todos os imigrantezinhos, porque senão em 15 dias há mais gente estrangeira em Espanha e na Europa do que espanhóis e europeus. E, portanto, depois pagam por trás da cortina, pagam a Erdogan na Turquia e pagam a Marrocos para suster lá aquele pessoal, porque senão é uma desgraça e afogam-nos a todos. Esquecem-se de dizer isso. Meus caros, um grande abraço, ficamos aqui na segunda parte e amanhã há mais. Um grande abraço.